Você que é mãe, você já sentiu inveja do seu filho ou da sua filha? Forte, né? Pois é. Vocês estão me marcando já tem algum tempo num vídeo dessa criadora aqui, que é a Franciele Puchetti. Ela, inclusive, já apareceu aqui no canal. A gente, inclusive, já discordou, já teve uma discordância num assunto. Eu fiz um react a um vídeo dela, ela reagiu depois, discordando, não sei o quê. Só que eu gosto muito dos vídeos dela. Inclusive, hoje em dia, se eu não me engano, a gente se segue no Instagram. Eu gosto dos vídeos dela porque eu acho que ela é uma dessas pessoas que tem coragem de trazer alguns assuntos que são difíceis sobre a maternidade e que eu acho que é sempre bom a gente discutir, porque tem uns tabus gigantescos, assim, que as pessoas têm medo de tocar, e eu acho que várias vezes ela traz alguns conteúdos que são muito legais disso. Até na época que a gente discordou, eu super respeito a opinião dela, né? Eu acho que, assim, não concordava com ela na época, mas acho que fazia todo sentido ela achar também da maneira dela. E aí ela fez um vídeo que muita gente comentou, que tá rolando no Twitter, inclusive já tem algum tempo, que é esse aqui: a dor de sentir inveja dos filhos. Então vamos ver, assim, quando eu vi o título, eu fiquei achando que era sobre um assunto, depois eu vi que era sobre outro, né? Mas eu não vi tudo para assistir aqui com vocês. Vamos assistir aqui então a fala dela. Duvido alguém ter coragem de chegar aqui e falar da inveja que sente dos próprios filhos. Eu estou lutando contra esse sentimento no momento, mesmo sabendo que o meu jeito de ter inveja dos meus filhos não é o jeito tóxico. Não é o jeito que eu vou atrapalhar a vida deles ou deixar a vida deles mais difícil por causa dessa inveja. Tipo, poxa, se eu não tive, por que eles vão ter? Muito pelo contrário, eu sempre penso, eu não tive, mas eles vão ter. Só que quando eles têm, vem o sentimento de, cara, por que eu não tive também? Nem foi tão difícil assim. Nem foi tão difícil assim oferecer isso. Por que eu não tive? Toda vez que eu vejo os meus filhos vivendo algo que dá um misto de sensação de orgulho por ter conseguido, apesar de tudo, e uma inveja porque eu queria ter também. E eu me sinto mal de ficar com inveja deles. Agora mesmo eu tô escutando a Sofia ali brincando com o pai dela. Sabe quando eu brinquei com o meu pai? Eu não quero nem saber do meu pai, ele é o pior de todos. Eu preferia ter ficado sem, pra vocês terem uma ideia. Tem dias que é mais fácil eu sair desse tipo de pensamento. De voltar pro presente e falar, calma, pera. Você ficar remoendo é pior, só vai te trazer sentimentos piores. Tenta pensar no que você conquistou, não no que você perdeu, mas é difícil. E aí, tipo, ao mesmo tempo que vem esse tipo de pensamento, também vem o pensamento do tipo, pelo amor de Deus, 35 anos já, quase, já tá na hora de superar isso, né? Pô, você já não é criança, adolescente, tem muito tempo. Só que fazer isso enquanto eu vejo meus filhos crescer é um desafio gigante, porque eu não consigo não comparar, eu não consigo não comparar. Eu não consigo não sentir essa inveja, não consigo. Sei lá, se eu não tivesse passado tanto tempo tentando sobreviver, quem eu seria hoje? Eu queria abrir a câmera aqui hoje e gravar uma coisinha, sabe? Mas não dá. Não dá. Eu tentei, mas não dá. Detesto me mostrar vulnerável desse jeito, detesto. Mas é isso, gente. Isso aqui é a realidade. Entende? Eu não tô bem o tempo todo. Duvido. Gente, eu vou falar um negócio. Eu tô vendo esse vídeo inteiro pela primeira vez agora, né? Mas eu já tinha entendido qual era o assunto. Eu achei tão foda ela fazer esse vídeo, tão foda. E assim, eu tô vendo os comentários e ou as pessoas são desonestas, ou as pessoas gostam de ser escrotas. Ou as pessoas também só leem o título, que é muito provável. As pessoas só leem o título e comentam. Porque eu tô vendo uns comentários aqui
que parece que as pessoas não assistiram o vídeo e quem assistiu é impossível não entender. Desculpa, gente. É óbvio, é porque assim, as pessoas elas levam as palavras muito ao pé da letra ou não entendem que as palavras têm significados diferentes. Inveja é uma palavra muito forte, né? É uma palavra muito forte porque o conceito de inveja que a gente tem, ele não é uma coisa passiva, né? Não é simplesmente você olhar o outro e você desejar o que o outro tem. A inveja, muitas vezes, ela é entendida como uma coisa ativa, que é você desejar o que o outro tem, só que o simples desejo já amaldiçoa a pessoa ou coloca olho grande na pessoa para que essa pessoa perca o que ela tem. E aí pode até chegar no nível ativo de literalmente a pessoa agir para fazer com que aquela pessoa também não tenha aquilo que ela não tem. Só que as pessoas elas já acreditam que só pelo fato de você desejar o que o outro tem, já cria uma energia para cima da pessoa de fazer com que essa pessoa possa perder aquilo que ela tem. Então por isso que a inveja é uma coisa tão forte. A gente, na nossa sociedade, o brasileiro em si, ele tem uma relação com a inveja muito forte, né? Inclusive quem fala muito isso é o Michel Alcoforado, né? Ele fala que se tem uma coisa que as pessoas se defendem o máximo na nossa sociedade é da inveja. Elas sempre acreditam que tem alguém invejando elas, né? Então o que mais bomba é simpatias e coisas para se proteger da inveja. Então a inveja ela tem essa ação de não só ser simplesmente uma coisa que atinge a pessoa que é o invejador, mas a inveja tem algum poder de atingir o invejado, tá? Então aqui as pessoas, o que elas vão dizer? Que ela, quando ela fala eu sinto inveja dos meus filhos, ela está prejudicando os filhos dela. E sinceramente, gente, vocês vão me desculpar, mas é óbvio que não é isso que está sendo falado aqui. O que está sendo falado é de uma pessoa, inclusive, eu não sou mãe, né? Não sei se um dia você, mas eu sou mais velha do que a Franciele, né? A Franciele está falando aqui, eu acabei de ver que ela falou que ela tem quase 35 anos, eu tenho quase 40, né? Então, assim, eu sou mais velha que ela. E eu outro dia estava vendo um tweet muito curioso de uma menina que provavelmente deve ter lá seus 20 anos de idade, falando assim, acho muito fofo que minha avó estava se emocionando dizendo que ela viu um casal de homens de mão dada na rua e o quanto ela estava emocionada de ver aquilo acontecer e eles não estarem sendo reprimidos com isso. E aí a menina tava fazendo esse tweet do tipo assim, nossa, minha avó tá achando que a gente tá em que época? Na época de 1900, aonde não sei o quê. E aí eu vi uma outra pessoa comentar embaixo falando o seguinte, é muito curioso como a geração alfa, principalmente, a geração Z não, porque eu acho que a geração Z tem muita gente com 30 anos da geração Z. A geração alfa, especificamente, ela não tem a noção de o quanto a LGBTfobia ela atua de forma muito recente. Ela não tem noção que há 20 anos atrás, quando eu tinha 20 anos de idade, andar de mão dada na rua, um casal LGBT, a chance de você ser agredido era muito alta. Não estou dizendo que hoje em dia não seja, tá? Que continua sendo. A gente está falando de São Paulo, é outra coisa. Agora, talvez numa cidade do interior, ainda pessoas LGBTs não podem ter a vida. Isso que a gente não está nem chegando, eu estou falando aqui de pessoas, casais gays ou lésbicos, eu não estou nem falando de pessoas trans, porque aqui já é outro assunto, até porque a gente está num momento de regressão profunda de direitos trans, tá? Então, assim, a gente está até ontem a gente estava vendo a maluca do caralho da Cássia Kiss criando problema com o pessoal indo no banheiro. E tem um corte super forte da Rainha Matos falando, para variar, sobre o medo que ela tem de ir no banheiro, que é um medo que eu compartilho. Eu tenho muito medo de ir no banheiro na rua. Muito. Eu só vou em banheiro que é banheiro individual, que não é um banheiro. Eu evito ao máximo ir a banheiro na rua. E se eu vou normalmente em banheiro acessível, porque é um banheiro de cabine única. Então, assim, a gente está falando de uma realidade hoje, 2026, de pessoas trans terem que segurar o xixi para não serem agredidas na rua,
Tá? Até hoje a gente está falando disso. Mas o curioso é ver como a geração alfa não tem noção do quanto é recente a incapacidade de pessoas LGBTs viverem uma vida sem medo de serem agredidas. A pessoa, quando ela diz que acha muito fofo a avó ter essa dissonância cognitiva, na verdade é uma criança não tendo a menor noção da história. Né? E quando a gente fala história, não é uma história, porque a gente tem essa noção, né? Toda vez que a gente nasce, a gente acha. Sei lá, pra mim a ditadura. Eu nasci em 89, né? O ano que caiu o Muro de Berlim, inclusive. Então, pra mim, a Guerra Fria, a ditadura, são coisas da história, do passado, que pra mim não fazem sentido. Enquanto pra essa... E aí, quando vai falar dessa época pra mim, é sempre uma coisa muito esquisita, sendo que tem pessoas do meu convívio que viveram essa época. Eu estava conversando outro dia com uma pessoa falando sobre o quanto os livros de história dela eram censurados porque estava na época da ditadura e muita coisa não se falava, né? Então, assim, para essa pessoa, ela tem muita dificuldade de perceber uma história muito recente e acha que é uma loucura alguém tá comemorando hoje em dia que casais LGBTs talvez tenham um pouco mais de liberdade do que tinham antes, né? E aí, por que eu tô dando essa volta inteira? Porque a Franciele, quando ela fala isso sobre a questão dos filhos, né? Dela ter tido coisas dela não ter tido coisas que os filhos têm, é muito forte, porque eu hoje vejo o quanto ser LGBT me trouxe prejuízos psicológicos, o quanto ser LGBT, e na verdade não ser LGBT, o quanto ser LGBT numa sociedade LGBTfóbica me trouxe prejuízos psicológicos que eu pago até hoje na minha personalidade, né? Diversas inseguranças, diversas coisas que eu abri mão na vida, diversas coisas que para mim foram difíceis, né? Coisas que até hoje eu tô tentando tratar psicologicamente, né? De comportamento, diversas coisas que até hoje, dificuldades que eu tenho com a minha aparência, dificuldades que eu tenho com o meu relacionamento, com a minha sexualidade, são diversas coisas que nasceram de eu ter crescido num ambiente que não era propício e que não me festejava, não me celebrava, muito pelo contrário, me mostrava que eu deveria me esconder. Então isso é muito forte, é muito forte. E aí quando você vê uma criança ou um adolescente da geração alfa indo pro Twitter achar engraçado, é entendível esse sentimento da inveja, do tipo, caralho, imagina se eu tivesse nascido hoje. Imagina se hoje eu tivesse 15 anos de idade. Como a minha vida talvez seria mais fácil, como talvez eu seria uma pessoa mais bem-sucedida, como talvez eu seria uma pessoa que não estaria sofrendo, não estaria que tá tendo correr... É aquela história que falam, né, que crianças LGBTs passam a vida inteira escondendo quem elas são e depois passam uma fase adulta inteira tentando redescobrir quem elas deixaram para trás. E aqui eu tô fazendo esse recorte LGBT, que não é o recorte, acho que não é o recorte específico da Franciele, mas é isso. Uma pessoa que nasceu com trauma, que cresceu com trauma de não ter tido um pai, ou de ter tido um pai muito difícil, quando vê uma criança não tendo aquilo, é impossível não se imaginar, quem eu seria se eu não tivesse passado por esse trauma. Então, isso. E aí eu vou mostrar aqui os comentários, porque a pessoa tá falando assim: ai, me desculpa, não consigo solidarizar com isso não. Vai buscar ajuda. Crescer faz parte, ter dores faz parte. Meus pais morreram, não tive uma infância das mais maravilhosas e hoje faço diferente. É a melhor sensação do mundo. Eu andaria novamente pelo mesmo caminho se o caminho era para chegar até eles. E não se trata de romantizar a maternidade, se trata de crescer mesmo. E aí eu acho que é uma loucura do tipo, não consigo me solidarizar com isso, como se a Franciele estivesse cometendo um crime do que ela tá falando. E como se ela estivesse agindo de alguma forma para prejudicar alguém, quando na verdade ela está compartilhando um sentimento. E é um sentimento não só muito válido, mas muito corajoso de falar sobre, né? Muito corajoso. A outra pessoa aqui falando: gente, vamos desnormalizar, levem isso à terapia, não à internet. Você só está se fazendo parecer narcisista. Outra coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado com a maneira como a gente
idiotiza determinados assuntos, né? As pessoas falarem sobre elas próprias, as pessoas falarem sobre seus próprios sentimentos, as pessoas tornarem o mundo sobre elas próprias, não é narcisismo. Narcisismo é uma patologia quando a pessoa não consegue lidar com essa transformação do mundo sobre si próprio e trata isso como sendo um único mundo. Porque nós sempre vamos olhar o mundo e transformar o mundo sobre a gente. Porque a gente só consegue ver o mundo através da nossa própria lente, gente. A gente só consegue ver o mundo através das nossas próprias experiências. Então o mundo sempre vai se tornar uma experiência individual, sempre. A gente só vai conseguir ver a relação do outro a partir das nossas experiências de relação. A gente só vai conseguir ver a relação que o outro tem com o pai, com a mãe, a partir das nossas experiências. Porque mesmo que a gente tenha uma visão que tenta ser o máximo possível afastada das nossas relações, é impossível. Porque o nosso cérebro só pensa através das sinapses que a gente construiu durante a vida. É impossível a gente pensar com a cabeça de outra pessoa. Então a gente sempre vai tornar o mundo sobre nós mesmos. Agora, o narcisismo ele passa pela patologia, que é pela forma de você só conseguir ver dessa maneira, e você acreditar que o mundo precisa sempre estar a partir da sua visão, e mais do que da sua visão, porque eu acabei de falar que o mundo sempre vai estar a partir da nossa visão, mais do que da nossa visão, o mundo tem que se curvar e tem que funcionar a partir do nosso próprio benefício. Isso é o narcisismo, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado de falar que a Franciele falando de uma coisa extremamente natural, inclusive, se você não chegou nesse nível de reflexão sobre você mesma, talvez o problema seja você, entendeu? Talvez o problema seja você, porque no final, gente, os sentimentos não tratados dentro da gente, eles podem nunca emergir do subconsciente, mas eles atuam na nossa vida, mesmo a gente achando que não. Então, ela trazer isso para a consciência e conseguir falar sobre isso é a melhor forma, talvez, de conseguir resolver esse dilema. Né? Porque tem gente aí agindo de formas completamente loucas a partir de sentimentos que essas pessoas não conseguiram nem processar na cabeça delas. Né? Então, assim, isso. Aí a outra pessoa falou: isso não é, na verdade, é inveja, eu acho que a pessoa está dizendo. Isso não é inveja, amiga. Você quebrou um ciclo. E quebrar ciclos dói. Orgulhe-se, um abraço. Isso não é inveja. Isso é você percebendo o quanto era fácil ter te amado quando você era criança. Meus filhos têm acesso a uma versão maravilhosa dos meus pais e às vezes eu penso: caramba, o tempo todo eles podiam ter sido assim comigo. Será que eles tinham todo esse potencial? Assisti até o fim para tentar entender, não consegui, busca ajuda médica, talvez é você que precise, Fabiana. Então, assim, eu estava retocando o azul do cabelo da minha filha ontem e soltei essa. Você sabia que eu nunca tive essas coisas com a minha mãe? Ela ficou desacreditada. Então, de verdade, sinto que um assunto muito bonito de ser tratado, muita coragem dela e, inclusive, um assunto muito bom da gente refletir minimamente também, né? O quanto dói realmente a gente olhar o mundo andar e a gente se sente um pouco para trás, né? E me dói muito isso, ficar pensando o quanto eu poderia ter sido diferente, o quanto menos eu poderia ter sofrido, o quanto mais eu poderia ter conquistado se eu não tivesse tido que gastar tanto tempo colando os cacos que sobrou da minha infância e da minha adolescência, né? Ter uma crise depressiva. Vamos ver aqui outros vídeos. Queria que a Lorena viesse aqui me explicar qual é a parte engraçada. Mandaram, que crise engraçada é essa, né? De ter uma crise depressiva. O que é uma crise séria de depressão para você? Quando a pessoa não consegue levantar da cama? Só consegue chorar? Quando a pessoa não tem brilho para nada, força de vontade para nada, não consegue nem ficar em pé? Quando tá com a corda no pescoço já? Aí é sério? Porque se for isso, já passei por todas essas fases. Precisei de anos de terapia para chegar na fase que eu tô. Porque quando eu tô depressiva, eu ainda consigo ser funcional. Eu consigo falar sobre o que eu tô sentindo. Eu não fico escondendo mais, sofrendo calada, sofrendo sozinha. Inclusive, uma das minhas ferramentas para sair da crise de ansiedade, da crise de depressão, é falar sobre. Porque quando eu falo, eu racionalizo. E aí eu consigo sair muito mais fácil dessa crise. Eu sempre faço isso. Eu ligo a câmera lá, vou me maquiando e vou falando sobre algum assunto aleatório. Mas não era isso que eu ia falar. Só que eu simplesmente não consegui falar sobre outra coisa. Porque esse sentimento estava tão forte aqui, ó, que eu só conseguia falar isso, eu conseguia chorar e falar disso. E aí eu falei. E aí tava gravado, eu postei.
Porque eu sei. Uma outra coisa que eu acho muito curiosa é que as pessoas elas acham que quando alguém traz um sentimento, as pessoas elas acham que toda vez que eu relato um sentimento, isso é igual a estou agindo, estou deixando esse sentimento dominar a minha vida e estou agindo a partir desse sentimento. Quando, na verdade, quando a gente reconhece um sentimento, talvez é a forma que a gente tem de conscientemente conseguir agir em cima dele. De perceber, caralho, eu estou sentindo isso. Então, a partir disso você consegue agir em cima. Mas o que as pessoas elas pensam é o seguinte: não, se você trouxe esse sentimento e você racionalizou esse sentimento, você conseguiu entender que você sente isso, isso quer dizer que você tem orgulho de sentir dessa maneira e que você está agindo em cima disso. Então, se você está percebendo que você tem inveja dos seus filhos, quer dizer que você é uma invejosa filha da puta. Isso é, infelizmente, a forma imatura que a gente tem de lidar com os nossos próprios sentimentos, né? E é por isso que muita gente fica, afogando as coisas que sente, porque tem medo até de falar em voz alta. Mães vão se identificar com o que eu tô sentindo. Eu vou te ensinar uma coisa, Lorena. Não espere uma pessoa pular do precipício para levar o que ela sente a sério. Muita gente pula do precipício dando risada. Você só vai saber que ela tá mal quando ela estiver estatelada lá embaixo. Acorda pra vida. Queria que a Lorena de uma inveja dos meus filhos quando vejo. Aí ela botou aqui: eu entendi, mas não acredito que seja inveja e sim frustração. Eu fiz um desabafo falando que eu sinto inveja dos meus filhos quando vejo eles tendo coisas que eu queria ter quando criança e não tive. E tem muita gente falando que isso não é inveja, que isso é minha criança interior frustrada, chateada. Gente, a minha criança interior está com inveja dos meus filhos. Vocês podem estar aí sentindo a mesma coisa que eu e não chamar de inveja. Eu estou nomeando como inveja. Nem toda inveja. As pessoas também têm essa dificuldade, né, de entender que as palavras elas não têm uma única forma de se entender, né? O significado das palavras, né? As coisas podem ter o mesmo significante e não ter o mesmo significado. Ou pelo menos o que interessa no fundo não é a palavra. O que interessa é o que a pessoa está querendo transmitir a partir daquela palavra, né? É ruim, é maléfica. Seria ruim se eu sentisse inveja dos meus filhos, de uma coisa que eles têm, quisesse ter também e fizesse mal a eles. Essa inveja é ruim, porque você projeta ela nos seus filhos. Eu não estou projetando o meu sentimento ruim nos meus filhos. Pelo contrário, eu me sinto extremamente feliz, orgulhosa de ver eles tendo uma infância boa. Porém, eu consigo, ao mesmo tempo que fico feliz por eles, ficar triste por mim. Eu consigo fazer isso, eu consigo ser multitarefa desse jeito. Eu estou aqui triste, estou me curando, estou tentando nomear o que eu sinto, estou tentando usar as ferramentas que eu tenho para destrinchar esse sentimento e bola pra frente, continuar seguindo minha vida. E enquanto eu estou fazendo isso, enquanto eu estou me tratando, me curando, me acolhendo, eu estou sendo a melhor mãe que eu consigo e tentando melhorar cada vez mais pros meus filhos. Até porque, por conhecer bem essa dor do não ter, eu me esforço muito para que os meus filhos não saibam o que é essa dor. Eles vão saber, sim, o que é dor, outras dores, outras coisas. Não tem como eu comandar o que eles vão sentir ou deixar de sentir. Mas eu sei que essa dor do abandono emocional, essa dor de apanhar, essa dor de ter uma educação. E, gente, o quão bizarro é, muitas vezes, a gente... pais que têm a capacidade de perceber essas coisas conseguem quebrar esse ciclo. Porque muitas vezes o que acontece é o pai ou a mãe que não recebeu amor entende que essa é a única maneira de resolver ou cria os filhos a partir de um ressentimento, sem perceber que está fazendo isso. Porque não faz isso de forma consciente, mas cria a partir do ressentimento. Entende que se eu fui criada assim, eu também tenho que criar assim. Então a melhor coisa que você como pai e mãe pode ter é consciência da maneira como você foi criada, inclusive da maneira ruim que você foi criada, para entender e se policiar para não fazer a mesma coisa. Que até então o que a gente tem é o contrário. Que até então o que a gente tem é pai e mãe que só está repetindo o ciclo de agressão. Mais distanciada, não ser tão presente. Essa infância com abuso, eles não vão ter. Eu sei que assusta a palavra inveja, porque já remete logo a algo ruim. Mas não é. Nesse caso, não é algo ruim. Percam o medo de palavras. Você não precisa ter medo de assumir. Nossa, o que eu tô sentindo aqui é inveja. Nossa, o que eu tô sentindo aqui é rancor. O que eu tô sentindo aqui é ódio.
Você não precisa admitir só sentimentos bons. Você pode admitir sentimentos ruins também. Você não vai ter só sentimentos bons na sua vida. Você vai ter que lidar com sentimentos ruins. E quanto mais você evita até falar, pior fica. Porque esse sentimento não vai embora porque você evita ele. Ele fica lá, quietinho. E pode se transformar numa coisa ainda mais feia se você não cuidar dele no começo. Então, identifica o que você está sentindo. Lida com isso. Ressignifica isso. Eu estou aqui no processo de identificação, ressignificação, transformação. Eu estou nesse processo. Altos e baixos. Hoje eu estou no período baixo. Mas uma coisa que eu não vou fazer é ficar engolindo sentimentos. É ficar evitando sentir. Porque eu sei que isso não dá certo. Uma hora isso vai querer sair. E pode não sair de um jeito bom. Pode sair de um jeito horrível. De um jeito completamente prejudicial. Então eu prefiro que saia em palavras, saia em conversa, saia em reflexão. Eu fiz um desafio. Exatamente, melhor do que sair em agressão, que normalmente é o que acontece. Tá? Além de sentir inveja. Sim, é inveja, e você está correto em verbalizar e expor isso. Entretanto, precisa se perdoar desse sentimento e, sinceramente, eu me daria alguma coisa relevante que eu queria e não tive. Inveja dos meus filhos, por eles ter coisas que eu não tenho, eu tô com inveja das pessoas que assistiram o vídeo e concluíram que essa falta é de coisas materiais. Meu sonho que fosse coisas materiais. Porque coisas materiais eu compro. Eu trabalho pra isso. Inclusive, já comprei muitas. Eu que me levei pra praia, eu que me levei pra viajar de avião, eu que comprei meu carro, eu que compro meus deliveries quando eu tô com vontade de comer besteira, quero comer pizza, quero comer hambúrguer, eu compro. Eu que encho minha geladeira, eu que encho meu armário. Coisas materiais, dinheiro compra. E presença, e afeto, e carinho, e respeito. Quanto custa ter um lar pacífico? Qual o valor? Eu tenho certeza que se essas coisas estivessem à venda, estariam esgotadas, porque todo mundo ia querer. Presença paterna não se compra. Inclusive, muitos pais pagam para não ser presentes e pagam uma mixaria. Respeito não se compra. Uma educação que não é feita à base de violência, grito e bater, não se compra. Cura para abandono emocional não se compra, não tem como comprar. Você pode pagar um psicólogo, psiquiatra, comprar um tarja preta mais forte, ainda assim, não cura, não sara. Você vai conviver com essa dor o resto da sua vida. A infância é um chão que se pisa a vida inteira. Você pode ser um adulto consciente, formado, bem instruído, bem resolvido. Nossa, bonito isso, né? Quer dizer, bonito e triste ao mesmo tempo. A infância é um chão que você pisa a vida inteira. E é isso mesmo. Você constrói um chão que você vai pisar a vida inteira. E aí você vai ter que lidar com aquele chão. Se ele é liso, se ele é cheio de cascalho, se ele vai continuar assim quase a vida inteira. É muito difícil mudar o chão. A única coisa que dá pra fazer é tentar mudar a maneira como você anda nele, né? Algo engatilhar uma dor da sua criança, uma criança que está aí dentro de você, que queria ser amada, que queria ser respeitada, que queria ser vista, que queria ser bem cuidada, isso vai te fazer sofrer. Essa criança está aí dentro ainda. O que te falta na infância vai ser um vazio pro resto da vida. Ficou uma lacuna, ficou um espaço que não tem como voltar no tempo para ser preenchido. O que você consegue fazer é lidar com isso. Mas não tem como tampar, não tem como esquecer. Eu sei que falar sobre isso é tabu. Muitas pessoas nem conseguem admitir que tem sentimentos ruins, nem conseguem enxergar os próprios sentimentos ruins. Eu precisei de anos de terapia para conseguir olhar para mim mesma verdadeiramente, de parar de ter medo de olhar para dentro de mim. E tem gente aí que passou por traumas até piores do que os meus e não tem coragem nem de pisar numa sala de um psicólogo. Imagina como é a cabeça dessa pessoa. É difícil, gente. Eu tô aí há anos de tratamento. Como eu disse, tem altos e baixos. Eu estou numa baixa, mas eu estou lidando com isso. Eu não estou me oprimindo, eu estou me acolhendo. Isso aqui faz parte do processo. Olha o tanto de conversa boa que eu tirei daqui. Os julgamentos, sinceramente, eu nem ligo. Eu não ligo para julgamento de quem nunca me viu nem de longe. Mas a conversa que isso está gerando está sendo ótima e está me ajudando muito. Eu tenho certeza que está ajudando mais pessoas aí. A gente precisa, sim, colocar luz nesse assunto. Se vocês estiverem dispostos aí comigo nessa jornada de autoconhecimento e cura, seja bem-vindo. Agora, além... Eu achei tudo. Achei tudo real. Inclusive, achei outros vídeos aqui, ó, de outras pessoas falando, inclusive, sobre isso. Inclusive, um vídeo da doutora Anaí. Vamos ver esse aqui primeiro, que é da Fervida Saudável. Sabiam que existem adultos que sentem inveja de criança? Antes de vocês começarem a julgar, deixa eu explicar como é que isso funciona, tá? Muitos adultos que tiveram infâncias difíceis, e aí não é todo mundo que teve infância difícil que vai sentir essas coisas.
mas muitos adultos que tiveram infâncias difíceis, na verdade, a criança interior desses adultos, ao verem uma criança tendo uma infância normal, tendo uma infância saudável, vai sentir a dor da injustiça. É como se uma criança estivesse olhando para outra e dizendo: por que ele tem o que eu não tive? Por que ele pode o que eu não pude? Isso é fruto da ferida de uma negligência infantil. E eu vou falar uma coisa para vocês. Raramente isso é algo que pode se tornar perigoso para essa criança que está sendo invejada. Não significa que essa pessoa que está sentindo isso seja uma pessoa má. Na verdade, na maioria das vezes, a pessoa que sente essa sensação se culpa tanto por estar apenas sentindo isso que ela reprime na hora esse sentimento. Ela se odeia por isso e não vai fazer nada a respeito. E pode ser qualquer pessoa, tá? Que tem algum grau de convivência com essa criança. Não precisa ser grau de parentesco. Pode ser babá, pode ser professor, pode ser madrasta, padrasto. Pai e mãe é um pouco mais difícil, acontece também, mas normalmente o sentimento de paternidade, maternidade, acaba gerando uma força de impulsão para fazer o diferente nessa criança, para fazer com que a infância do meu filho seja diferente da minha, e aí eu vou fazer tudo que eu posso. Mas existem sim pais que, se eu não tive, você também não vai ter. E às vezes é uma coisa tão velada, que é aquela coisa assim de: olha, o meu pai não me facilitou minha vida, então não vou facilitar a tua. Meu pai não comprou o meu carro, meu primeiro carro, então tu se vira e compra o teu. Às vezes... E não é sobre você não deixar a criança não fazer, não conquistar as coisas dela própria. Não é sobre você... É você ter a capacidade, poder ajudar a criança de alguma maneira. E a gente não está falando só de coisas materiais, não. Está falando, inclusive, de afeto. Né? É sobre... se eu não tive, você... E eu não morri... E eu ouvi muito essa vida... eu não tive isso e não morri, você também não vai morrer. Precisa. Às vezes tá nessas coisas também. Então, é mais comum do que vocês imaginam, e como eu falei, não faz dessa pessoa uma má pessoa. É coisa de ser humano. E ainda tem isso, né? Da pessoa não ter nem consciência disso. Olha, tem um comentário aqui, ó. Tá um pouco cortado aqui. Não sei se vocês vão conseguir ler, mas eu leio para vocês. Meu marido, esses dias, falou: não vou comprar ovos de Páscoa para as meninas. A justificativa: eu nunca ganhei. E eu falei para ele: problema é seu, você vai comprar sim, suas filhas não têm culpa disso. E é isso, né? Eu morro de inveja da forma que minha filha é criada, eu não vou mentir. Tive que trabalhar muito minha cabeça para lidar com isso. Né? Isso é realmente verdade. Outro dia, a neta da minha sogra estava fazendo uma formatura infantil e a minha sogra estava chorando muito. E a outra nora dela postou: que linda a vovó emocionada. E aí, quando ela chegou na casa dela, eu falei: que gracinha a senhora emocionada na foto. E ela me respondeu, disse assim: eu não estou feliz, não. Eu estava chorando de tristeza, porque era para ser eu formando, só que nem estudo eu tive. E aí você vai dizer que essa pessoa é invejosa, que ela está querendo mal da pessoa? Não, né? Não é sobre isso, definitivamente. Ó, a doutora Anaí falando sobre isso. Quando nasceu a minha filha... Inclusive, eu gravei um podcast com a doutora Anaí, tem mais de um mês, né? Tá aí no YouTube. Eu tive muita inveja dela. Isso eu nunca falei em lugar nenhum. Por que você teve inveja? Porque ela tinha o tratamento que eu nunca tive. Por um lado, eu achava legal que meus pais fizessem tudo para a neta. Mas eu olhava, eu falava: quanto que eu desejei que me pegassem no colo, que me abraçassem, que falassem para mim o que você quer que a mamãe vai dar, a mamãe vai ficar só com você. É bem corajoso admitir isso. Pois eu trabalhei muito isso em mim, em terapia, né? E aí para poder superar, né? Porque eu rejeitava aquele sentimento. Mas como os sentimentos existem, é inegável. E a psicologia hoje está sendo muito mais valorizada, porque as pessoas estão tomando consciência da importância da saúde mental. Quando nasceu a minha... E, gente, não tem a ver com, de novo, não tem a ver com você sentir ódio da pessoa, de você querer que aquela pessoa não tenha. Não, é só uma constatação de quase como ser uma sensação de tempo perdido, do tipo: poxa, eu sempre quis isso, por que eu não pude ter isso?
E o pior é quando você vê, nessa relação ainda de avó, eu acho que fica mais fácil, mais difícil ainda, porque a pessoa me tratou de um jeito e ela tratou a outra de outro. Então quer dizer que ela sabia fazer de outra maneira e não fez. Por quê? A gente não sabe. Mas eu acho que fica ainda mais difícil, né? Quando você vê que é a mesma pessoa que tratou você de uma maneira, tratar outra de outra. Então é muito difícil mesmo. Definitivamente não é algo fácil de lidar. Ai, gente, é isso. Eu amei esse vídeo, sinceramente. Amei a discussão que a Franciele trouxe e que pessoas tenham coragem de trazer essas outras discussões para que outras pessoas se sintam normais de passar por determinadas coisas. Um beijo, se inscreve no canal e